Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade que nós passamos a semana passada, as 2 semanas atrás. Preste bem atenção, o conteúdo é um pouco complexo, muitos alunos fizeram, alguns acertaram, outros erraram, e eu vou estar fazendo com vocês aqui a devolutiva, passando para você a correção, tá bom? Aqui tem o primeiro problema de vocês aí, fala o seguinte: uma prateleira de 40 livros organizado em formato triangular. Grave essa palavrinha triangular aí. Não esqueça que o enunciado é muito importante, tá? O primeiro livro ficou sozinho. Quer dizer que na primeira prateleira só vai ter um livro. Na última prateleira tem 27 livros. Então, na primeira tem 1, na última tem 27. Seguindo uma mesma lógica para definir o número de livros das próximas fileiras, tá? Aí começam as perguntas. Primeiro, quantos livros teriam nas fileiras intermediárias? O que é isso? Eu sei que na primeira tem 1 e que na última tem 27. Mas quantos livros tem aí no meio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: em quantas fileiras os livros estão organizados? Eu sei que a primeira tem 1, na última tem 27, mas esses 40 livros aqui, 40 livros, eles precisou-se de quantas prateleiras para organizar eles todos? Outra pergunta: qual é o padrão de formação dessas fileiras? Tá aqui, resolvido. Presta atenção. A primeira pergunta, que é essa aqui, quantos livros teriam nas fileiras intermediárias? Vamos raciocinar. Se na primeira fileira tem 1, na última fileira tem 27, então eu tenho aqui, 1 mais 27, 28 livros. Não posso esquecer aqui, que são 40 livros no total. Então, se na primeira e na última eu tenho 28 e eu só tenho 40 livros, então quer dizer que para as fileiras intermediárias, as do meio, são quantos livros? 40 menos 28, 12. Então, nas fileiras intermediárias terão 12 livros. Somente isso aí. Segunda pergunta. Cadê? Em quantas fileiras estão organizados os livros? Quantas fileiras? Olha só aqui, o que eu fiz aqui. Eu sei que na primeira fileira tem 1. Aí como que eu mandei gravar, que eu mandei vocês prestar atenção nessa palavra aqui, triangular. Ou seja, são números múltiplos de 3. Então, cada fileira vai aumentando de 3 em 3, os múltiplos de 3. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, a primeira fileira eu tenho 1, então, por lógica, já posso saber que na segunda fileira eu vou ter 3. Porque 1 vezes 3 é 3. Então, aí se eu somar aqui a primeira com a segunda, 1 mais 3, 4. Ixi, está longe de 40 ainda. Vamos ver a terceira fileira. Na terceira fileira eu vou ter 9. Como é que eu sei que é 9? Porque se eu estou formando triangulares, então não tem como fazer triângulo com um livro só. Eu preciso no mínimo 3 livros para fazer um triângulo. Então eu preciso 3, 6, 9, 12, assim vai, né? Então se na primeira fileira tem 3 e são triangulares, então na outra fileira eu vou ter 9. 3 vezes 3, 9, Então aqui eu tenho 9. Deixa eu ver, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 13. Tá longe ainda de 40, Vamos fazer mais uma fileira aqui, a quarta fileira. Se na fileira anterior tem 9 e são triangulares, São múltiplos de 3. Então, no caso, basta eu multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 3, 27. Então, e para acabar de completar, já percebemos um detalhe aqui, que fala que na última fileira tem 27. Então, ou seja, essa é a última fileira. Então, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 fileiras. Para você conferir se realmente essa é a última, soma os livros. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 13. 3 mais 27, 40. Que são os 40 livros daqui. Então, vai ter 4 fileiras, num total de 40 livros. Beleza? E para finalizar, a última pergunta:
qual é o padrão de formação das fileiras, ou seja, qual que é a lógica aí, né? Aqui fala que é triangular, ou seja, cada fileira eu vou formar triângulos de livros. A única que não deu triângulo foi só na primeira fileira, que só tinha um livro só, não tem como fazer triângulo com livro. Mas a partir da segunda já dá para fazer triângulos, né? Então tem 3, aí na outra fileira eu tenho que ter 3 triângulos, né? Porque tem que formar triângulos, então tem que ter 3, né? Na outra tem que ter 27 e assim sucessivamente, ou seja, são múltiplos de 3. Então, posso falar aqui, ó, que o padrão é múltiplo de 3. Eu posso formar uma regra aqui, ó, P vezes 3. O que é P? P é o número de fileiras, tá? O número, melhor dizendo, o número de livros por fileiras, tá bom? Eu coloquei um P, mas você pode usar qualquer letra, A, B, C, D, X, a letra que você quiser. Só vai formar aqui uma formulinha. Então, P vezes 3. Ou seja, o número da fileira anterior vezes 3. Para mim chegar no 3 aqui, o que eu fiz? Peguei o 1, multipliquei por 3, cheguei aqui. Para eu chegar no 9, o que eu fiz? Eu peguei o 3, multipliquei por 3, que deu 9. Para eu chegar no 27, o que eu fiz? Peguei o 9 e multipliquei por 3. Então, observa, eu estou sempre pegando o número anterior vezes 3. Então, esse P aqui, ó, representa o número anterior. Eu posso escrever assim ou posso escrever ele assim. Então, esse aqui, ó, 3P é o padrão, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos para a questão de número 2, tá? Vamos resolver a questão 2 aqui. Primeiro vamos ler e entender o problema. Diz assim: Joãozinho é uma peça rara, né? Viu seu amigo Arthur dobrando uma folha de papel para fazer um origami. Aí fez 3 furos no papel que estava dobrado. Ao perceber, Arthur começou a desdobrar o papel que havia dobrado por 5 vezes, sempre ao meio. Quantos furos Joãozinho acabou fazendo na folha aberta? Qual a sequência numérica de furo cada vez que desdobrava? Qual é o padrão que representa o número de furo cada vez que desdobrava? Vamos ler de novo para nós entender e marcar alguns pontos importantes aqui. Joãozinho é um caboclo esperto, né? Viu seu amigo Arthur dobrando a folha para fazer origami, foi lá e foi estragar a brincadeira. Pegou e furou a folha do Joãozinho, 3 furos, ó. 3 furos ele fez na folha. A folha estava dobrada, né? Lembrando que o Arthur tinha dobrado a folha por 5 vezes, ou seja, 5 dobra ao meio. Pegou a folha, dobrou ao meio, né? E aí o Joãozinho foi lá e furou a danada da folha. Quantos furos tinha nessa folha depois que foi aberta? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma folha, né? Vamos imaginar que o Arthur dobrou. Uma dobra, 2 dobra, 3 dobra, 4 dobra, 5 dobras. Então esse papel está dobrado 5 vezes. Aí esse papel estava lá dobrado, o Arthur ia fazer um origami. Aí o danado do Joãozinho, que chegou lá que não tinha nada que fazer, só para tentar, pegou essa folha e furou ao meio. Desse jeito aqui, ó, 3 buracos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. 3 buracos na folha que estava dobrada ao meio 5 vezes. Ficou desse jeitinho aqui a folha depois de dobrada e furada. 3 furos. Aí, tem algumas perguntas aqui. Vamos entender para nós ver aqui, ó. Fazendo, quantos furos Joãozinho acabou fazendo na folha aberta? Bom, para eu saber, no caso da folha, é só você desdobrar. Aí vamos desdobrar a folha todinha aqui, ó. Alguns alunos fizeram as questões e colocou que era 15. Ó o tanto de furo. Será que tem 15 furos aqui? Acredito que tem mais. Nós vamos contar todos eles? Vamos contar. Se você já tivesse o padrão feito, por isso que o padrão é interessante, pessoal. Não precisa contar esse tempero de furo aí. Pelo padrão a gente calcula direto, né? Mas já que nós não temos os furos, o padrão ainda vamos contar. Mas vamos só seguir a lógica aqui, ó. Tava dobrado. Ela dobrada 5 vezes, você consegue ver quantos furos?
3. Aí tem a primeira desdobra, 6 furos. Eu vejo 6 furos. Na segunda desdobra, 12 furos. Certo? Ó, vamos montar a sequência aqui, ó. Então, a primeira aqui, ó, respondendo a primeira pergunta aqui, que eu não tinha feito, quantos furos, né? Primeiro aqui, ó. Quantos furos, né? Vamos montar logo a 2 aqui, fala assim, qual é a sequência de números? Vamos montar a 2 também junto aqui, que nós já fazemos as 2 simultaneamente. A 2 vai ajudar a responder a 1, né? Aqui, ó. Então, a primeira lá. Tem aqui 3, né? 3, ela fechada. Na primeira dobra, eu conto 6 furos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Na segunda desdobra, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 furos. Isso depois de 2 desdobra. Na terceira desdobra, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 24 furos. Imagine que você já pegou uma lógica aí. Já sabe até o padrão aí, né? 3, 6, 12, 24. Aqui eu tenho 3 desdobra. Quando eu desdobrar mais uma vez, com certeza eu tô vendo que vai ser sempre o dobro, tá vendo? 3, o 6 é o dobro, o 6 é o dobro. Então aqui não vou nem contar. De cara você já sabe que vai ter 48 furos aqui. E com 5 desdobra, quando abrir a folha toda, vai ter um total de 96 furos. Então essa aqui já é o número 2 aqui, ó. Qual a sequência dos números de furo a cada vez que a folha é desdobrada? 3, 6, 12, 24, 48, 96. Mas vamos voltar no número 1, que nós não fez ainda. Que fala assim, ó. Quantos furos Joãozinho acabou fazendo na folha aberta? Ou seja, ele pensou que tinha feito só 3 furos. Mas na verdade ele fez quanto furo? 96 furos. Foi a quantidade de furo que ele fez na folha. Tá vendo? Agora vamos lá para a questão número 3 aqui, ó. Qual o padrão que representa o número de furo cada vez que ela é desdobrada? Observa que está vendo que ela tá dobrando de novo o valor? Ou seja, a fórmula é sempre aqui, ó. O dobro do número anterior. Esse é o padrão. Eu posso fazer uma formulinha? Posso, né? Como eu sei que é o dobro do número anterior, esse número anterior, vou chamar ele de... Na outra eu chamei de P, vou chamar isso aqui de D. Então tem aqui D vezes 2. Ou 2 vezes D. Onde esse D representa o número anterior. Isso aqui é a questão 3, tá bom? Então aqui, ó, número 1 tem 96 furos, a sequência é essa aqui, e o padrão, que é o dobro do número anterior, que é esse aqui, ó, 2D. Certinho? Bom, chegamos agora na nossa última questão de correção, tá? Que vamos responder para vocês aqui. Veja só, vamos ler o problema. Mariana estava em casa embrulhando algumas caixas para mudança e precisava de um barbante de 90 centímetros para amarrar a última caixa. Aí, revirando as suas gavetas, encontrou um barbante dobrado, tá? Dobrado várias vezes, bem no meio, tá? Inicialmente tinha 5 centímetros, ou seja, quando ela encontrou ele, estava mais ou menos assim, ó. 5 centímetros aqui de comprimento. Dobrado várias vezes ao meio, ele tinha 5 centímetros de comprimento. Mais ou menos assim, tá? Aí vem assim, a primeira pergunta assim, vamos lá. Se ela desdobrou o barbante por 4 vezes até que estivesse totalmente aberto, vamos dar uma pausa aqui e pensar um pouquinho. Então, essa diversas vezes que fala cá em cima, na verdade, é só 4.
Quando eu leio lá em cima assim, ó, encontrou um barbante dobrado por diversas vezes ao meio, então já podemos concluir com esse dado aqui da próxima fala aqui, que ele estava dobrado 4 vezes, né? Se ela desdobrou ele 4 vezes até que estivesse totalmente aberto, qual o comprimento do barbante? Primeira pergunta. Qual o comprimento do barbante? E aqui fala, descubra um padrão para representar o comprimento do barbante que ela desdobrava. E por último, a pergunta, o barbante serviu para ela amarrar a caixa? Então vamos lá, primeira pergunta. Qual o comprimento do barbante? Lembra que ele tem dobrado, ele está com 5 centímetros e que ele foi dobrado 4 vezes. Então, para eu saber o comprimento do barbante, basta eu desdobrar. Vou montar aqui uma sequência, igual nós fizemos na questão anterior, para facilitar para a gente. Ele dobrado, ele tem 5 centímetros, certo? Então, coloca aqui, 5 centímetros. Lembra que ele está dobrado 4 vezes ao meio. Então, quando eu desdobro a primeira dobra, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar com quantos centímetros? Se ele desdobrou ao meio, se ele tinha 5 e ele dividiu ao meio, ele foi para 10. Essa é a primeira dobra, ó. Primeira dobra. Se eu desdobrar ele mais uma vez ao meio, vai ficar assim. Na segunda dobra, desdobra, aliás, ele vai para 20 centímetros. Ele foi dobrado quantas vezes? 4. Então, vamos desdobrar mais uma vez aqui, ó. Na terceira desdobra, ó, o tamanho já tá ficando aí, ó, quase não tá cabendo na tela aí. Na terceira desdobra, ele foi para 40 centímetros. E na última desdobra, ó, o tamanho do barbante, ó, o tamanhozão dele aqui, ó, grande, né? Ó, até pôr um montinho dele aqui. Na quarta e última desdobra, ele foi para 80 centímetros. Então a pergunta é, qual o comprimento do barbante? Então, resposta, 80 centímetros. Certo? A questão de número 2 fala assim, descubra um padrão para representar o comprimento do barbante cada vez que ela desdobrava, certo? Um padrão para representar passo a passo isso aqui. Como? Mesma coisa do outro, pessoal. Tem que analisar como que eu estou fazendo para chegar no próximo número aqui. Como que eu faço para sair do 5 e chegar no 10? O que eu preciso do 10 para chegar no 20? Observa que é o dobro. Se é o dobro, então aqui, ó, o padrão é o dobro. Ou seja, 2 vezes o valor anterior. 2 vezes o valor anterior, certo? Ou seja, você pode colocar aqui. Na outra eu chamei de P e D, né? Aqui pode chamar de J, né? Vamos falar J. Então posso falar aqui que J vezes 2 ou 2J. Esse é o padrão. Lembrando que o J representa o número anterior. Para eu chegar no 10, basta pegar o J vai ser o 5, 5 vezes 2, 10. Para eu chegar no 20, o J vai ser 10, 10 vezes 2, 20. Para eu chegar no 40, o J vai ser 20, 20 vezes 2, 80. Sempre o dobro, certo? Se, por exemplo, se o meu J fosse 50, qual seria o tamanho do barbante? 50 vezes 2, 100. Se o meu J fosse 200, qual seria o tamanho do meu barbante? 200 vezes 2, 400. E assim sucessivamente, tá? O J representa o número anterior. Valeu?